Bom dia, um só, em quem se chama hoje. Hoje é um dia em que toda a vida está manifesta. Pensarão por eras, por tempos, por milênios, por bilhões de anos-luzes, mas um só é quem te diz dizer. Assim sendo, também virão as semanas, já falamos disso antes, e as semanas em 7 dias, dos 7 dias por período lunar, que não depende de mim nem de você, ou seja, vai transcorrer os períodos. E assim também as estações, e assim também o fecho, a indicação, a chave. Essa chave que também nos mostra um período de um exercício, que modernamente chamam de exercício fiscal. Então ficou coisificado. E todo o comércio das coisas se tornou sendo a referência do porquê contam assim. Assim, todas as instituições são fundamentadas agora. Fundamentadas não. O Estado, o laico, assim os trata. Mas nós estamos falando de uma pessoa, não de coisas, nem de um Estado teórico, chamado jurídico, virtual. Eles não têm poder sobre um só, sobre a nossa cabeça. A nossa cabeça, de um só, está sobre todos eles. E é esse poder que a todos foi dado. Cada um é um indivíduo. É um só singular no universo todo. Disso falou um grande matemático, também já falei, aqui falamos. Hoje falamos, fala de quem? 1, 2, 3. És tu. Pois bem. Então, estamos falando de quem? De um só, quem, por nosso bom Pai, nos diz: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Tu és filho amado. Essa figura é central. Porque quando querem compreender a vida, vai vir o Marcelo Gleiser, o grande cientista, recebeu agora premiações. Vão vir, por exemplo, proposições, transmissões, publicações e declarações dos jornalistas de quem quer que desejais. Que vão falar da premiação da Miss, da premiação da celebridade, da premiação e assim por diante. Diz um profeta e filósofo grego, quando ele retrata o que estamos aqui, nós quem? Já sabe. Um só, por tua boca e tu que participas. Pois bem, no erro de fundamento, porque tomaram o fundamento pela metade do percurso, não sabem de onde procedem o que estamos declarando. Se tornaram incapazes, de fato, de saber de si, incapazes de transmitir para o outro, a não ser aquilo que buscaram intensamente e vão se desejar justificados. Vão pedir as honras na hora da morte, colocar uma lápide bonita, colocar um busto de bronze numa praça e vão propiciar, vão querer, vão legislar para que prestem honra a eles, culto. Mas não será dado culto. É impossível. Essa é a visão. Não estamos falando do sonho, não estamos falando apenas em alguém acordado, no campo da teoria, no campo da virtualidade desse estado de que eles falam. Mas estamos falando de uma pessoa, a luz, que me ilumina e a todos ilumina.
Em continuidade, alguém perguntará, mas esse homem disse que falaria do educar, mas também pergunto, não estou educando? Falo de quem? Falar de educar é falar de um só, quem é justiça. Educar na justiça. Educar em quem é justo. Educar no perverso é o fundamento falso que o Estado laico se sustenta. Pensa, se presume de poder justificador. Legislarão para si mesmos, em causa própria, para que todo crime seja justo fazê-lo. Dirão motivos, razões, e entramos no campo falamos, da relativização. Quando Einstein, um grande cientista, hoje temos um Gleiser falando pelos brasileiros, por muito está sendo escutado. Mas vamos voltar a essa figura do Einstein. O Einstein, nas suas buscas, vai trazer benefícios. Todos dirão, era um grande cientista, um grande homem. O Einstein mesmo falou, disse, olha, eu creio em Deus. Uma dúvida eu tenho, se haveria outra alternativa, ou seja, outra possibilidade desse universo estar estruturado. Veja, quando eu falo de universo estruturado, eu estou falando a Terra inclusa, parte desse universo, mas ela não é uma parte isolada, nem o universo é isolado da parte, quer dizer, é una. Assim, é o espírito de um só. Só ele é capaz de unificar. Então, voltando, para não perder o rumo, porque a memória me rouba o que eu estou dizendo, volto para não perder esse caminhar. Vai dizer o Einstein, então, essa que eu comentei. Creio em Deus, ele é um judeu, mas também dirá, será? Me pergunto, a única possibilidade? Um homem chamado Leibniz, que está antes de Einstein, ele vai dizer, com seu poder, todos vós, por indivíduos que identificados a partir de um só. Cada um sois de um só, alcançam o tu, essa identidade. E eu vou falar pelo Leibniz. Eu direi, Leibniz. Cada um, tu, é único no universo todo. Aí vem o teu DNA para comprovar em relação aos demais, não vai ter nada semelhante, não digo semelhante, igual. Nada igual. Esse que vos fala, seu DNA é singular. O teu que me escutas é singular. Então, tu és uma figura singular. Não vos deixais com muitas cabeças sobre vós que dizeis, não, estarás destruído, corrompido, dilacerados. Assim, o chamado sociólogo vai inventar uma série de questões, mas nunca vai dizer qual é a solução, porque ele não expressa a causa de todo esse problema. Eu diria, e direi, afirmarei, sem a mínima dúvida. Não estou opinando, não estou teorizando. Eu estou falando daquele quem a todos fala com clareza, desde que o nosso ouvido esteja pronto, disponível para ouvi-lo. Ele fala ao nosso lado, quando está do lado. Mas fala muito mais profundamente quando está no íntimo. Pois bem, o que este um só diz é, nessa visão do generalizado, está sob condições de lei irrevogáveis. Essas leis irrevogáveis, Deus não pode mudá-las. É como dissesse, eu vou mudar a mim mesmo
para que assim eu legisle como Congresso hoje do Brasil, e assim tudo que se torna permissível, porque é legalizável. Para legalizar, basta ter um partido, e por muitos partidos, se fazer deles de votar através de uma barganha, mas isso não é possível, embora isso seja comprovado, é que observamos. Um juiz vai pedir provas. Para, por exemplo, juízes do nosso Supremo, falando nosso no sentido de comum como o brasileiro interpreta esse nosso, eu diria daqueles que estão expressos nos seus Supremos, dirão o que todos têm ouvido. As provas são eles que acolhem. Ou seja, tratá-lo como um não transgressor depende só deles. O que eles disserem é que os jornalistas vão falar. É que a comunidade em geral vai falar. É que no futebol vão falar. Nos esportes vão falar. Em todos os lugares. Mas que lugares? O que a minha cabeça alcança em cada indivíduo. Mas ele está por cabeças muitas, embora ache que ele seja um singular. Não é mais um singular. Não sei se estou fazendo compreensível, mas eu diria, reescutem, reescutem, reescutem. Se esse vídeo tiver valor para vós, certamente no reescutar, haverá um momento, um tempo determinado, em frente, no caminhar de escutar, renovação de percepção. Opa, agora eu entendi, mas escutou o mesmo vídeo? O mesmo. Mas como é que eu não consigo entender lá? Sei eu, não deu. Esse é o ponto. Nosso aprendizado é muito lento. E a dificuldade é que esse aprendizado nos fixa a memória essencial. Memória essencial não está por algo pequenininho que não seja observável. Então, a declaração dos sábios vai dizer: o que declaro, os profetas declaram, o coloquem em alturas, perceptíveis a todos que estão correndo nos caminhos e que, no tanto quanto eles correm, não deixem, não possam dizer não vi e não li. Isso é lei. Então ninguém será justificado pelos seus juízes próprios que os Supremos do Brasil expressam em relação ao chamado brasileiro. Ninguém. Não há como haver justificação. Aí esse Estado laico, esse Estado que a todos destrói, corrompe, explica. Ou por quê? A moça mata os seus pais. Porque aquele matou a mulher, porque a mulher matou o marido, porque o pastor é morto pela sua esposa. A esposa é a própria expressão da comunidade que ele prega. É difícil dizer isso, eu sei, é duro. Mas como dizer diferente? Dizer diferente é ter que preparar e escrever um discurso bem elaborado. Ah, não, aqui eu não posso dizê-lo porque eu atinjo aqueles, e nem aquele, assim aqueles. Não dá. Então, na espontaneidade, nós vamos dizê-lo como ele é. Ele se torna a figura que é o ponto. Ele, isso é por mim. Ele se fará por ti. Da comunidade, isso é impossível. Do coletivo, isso é impossível. Então, o sociólogo não explica. Ele vai procurar tatear, de alcançar como resolver a saúde, como resolver o educar, mas é o primeiro, é o fundamento. Como é resolver a segurança. Como resolver o teu comer, o teu beber, o teu vestir.
Estão compreendendo? Um só nos deu poder. Mas não nos deixou nus, nem nos deixou sem a fartura necessária, nem nos deixou com óleo da unção na nossa cabeça para dizer, tu és por rei. Não. Manda o Filho e vai dizer, o reino do eterno Deus está dentro. Esse campo da tua individualidade. Você é rei. Ninguém pode tocar, porque é sagrado. Quem tocar, por Caim, se faz tocar em Abel. E o sangue, lá diz, não é sangue singular, plural. Os sangues derramados estarão contra vós. Compreenderam? Quer explicar as guerras? Já está sentenciado o homem. A partir da transgressão do primeiro homem, ou do segundo, do terceiro, do quarto, e assim formou-se uma multidão de transgressores. Essa figura histórica, não precisa, não na história, como o homem entende como historiador, mas como profeta. A figura de Abel, essa visão desse homem que olha de quem recebeu, e aquele que vai expandindo a terra, derrubando tudo para expandir o seu território. Como se isso lhe faz grande. Quer discutir ecologia. O Marcelo Gleisner fala de todas essas questões que eu estou dizendo. Mas me parece que o Gleisner não alcança essa percepção, embora fale, ainda está tateando, quando ele diz a grande questão desse desenvolvimento tecnológico, científico é a ética. O que fazer disso? Eu vou encerrar, vai ficar longo, tem muita coisa para ser dito. Eu preciso aos poucos, todo dia. Eu vou dar um exemplo para compreender todo esse processo do espírito, como ele move. Antes darei a lei. Na lei vai dizer que o homem, como toda a semente que eu posso observar na criação da natureza. Um olha a natureza, olha, que criação ele faz dela? Darwin. O homem veio do macaco. Mas seria isso razoável, dizer que meu filho veio do macaco? Vou ensinar isso na escola? Não. Vou dizer para ele, meninos, vocês vêm de uma dimensão do universo todo que se fez para que você estivesse dentro dele. Não fez esse universo todo se você não alcançar. Todo esse esforço, esse trabalho eterno se esvazia. Querereis matar vossos pais. Não é possível que a vida seja esse insuportável, dirão. Estão compreendendo? Então, vou dizer a lei. Para o homem, ficou a visão da semelhança. E vai dizer também, ficou uma lei aberta, fareis, transtornareis a vossa semelhança original. Que semelhança? Se eu me tornar como um Ronaldinho Gaúcho, ou me tornar como alguém que possa, como juiz, ir com frequência a Portugal, com fartura, conforme trata, não tenho nada. Eu sou um coitadinho. Estão compreendendo? Esse é o ponto. Assim, existe essa lei. Eu vou buscar uma referência que diga quem sou eu, um coitadinho. Os seus pais já estão contaminados, não conseguem dizer. Os pais não sabem. Não tem cara para dizer. Os professores não sabem. Lutam pelo seu salário. Vão fazer um sindicato. Os juízes não sabem. Os construtores não sabem. Os cientistas não sabem. Aí volta o Marcelo, o Gleis. O importante é a ética. Ele não vai segurar a ética.
Se ele sabe que não vai segurar essa ética, o que ele está declarando que estão desenvolvendo vai ser para... Eu vou lá para a última imagem, vou cancelar aqui porque está ficando parado. Não cancelar, parar. Dar um tempo, dar um... Tá. Eu vou fazer essa figura. Tá vendo? O arqueiro lançou a flecha. O homem, quando se viu, homem não, se viu, era um. E o seu lado, feras e animais. Ele, claro, tinha a medida que lhe foi dada para saber com quem ele podia lutar, já que agora a questão era a força, era o peso. Então, tudo de menor tamanho, de força nesse qualificar, ele sabia que ele podia tocar e alcançar, matar e comer. E era justo que fizesse. E assim é justo que fazem todos os animais. Que assim foi estabelecido. Por que foi estabelecido? Para que o homem entenda a sua restrição. Quando? Quando ao homem não tocará dessa forma. Ao homem é sagrado. Incompreende? Bom. Primeira lei. Essa lei de semelhança é a justiça. É espírito. Não é aparência. Não é toga. Não é todo militar. Não é essa vestidura. Todos com uma vestidura que os separa dentro de um corpo geral, e cada um no seu corporativo, todos eles têm que trazer essa percepção que a unidade deles não está na farda, nem na vestidura, nem na toga. Aí estamos resolvendo a educação, estamos resolvendo a saúde, resolvendo, claro. Mas quem quer fazê-lo? Quando ele tem a dificuldade de ter que dispor dos seus bens, entre aspas, que tanto lhe agradam. Mas ele tem a escolha. Estará condenado. E essa condenação não é teoria. Se um vai para a prisão, o profeta declara que tuas prisões serão eternas. Da flecha, para encerrar, lançou. A pergunta fica. Quando lançou, quem o fez? Ele o fez dentro de um propósito. Ou é para alcançar uma caça, porque é justo que ele dela coma, da sua carne, mas ao homem não. Mas se começou para pegar o animal, quando pegou aquela madeira e levantou para defender de um animal, de uma fera que era mais pesada, ou em grupo para defender-se do leão, ele viu que aquilo tinha extensão do seu braço. Mas a fonte estava aqui. Num tempo, daqui a pouco ele vê que aquele lança. Ele pega um pau e lança. Descobre uma pedra, pega, põe aquilo agora como algo mais duro. E aquilo se torna mais eficaz em matar. Agora, daqui a pouco ele alcança essa flecha fazendo uma forma de lançá-la mais longe. Mesmo com fortaleza, ele lança lá naqueles homens que lá estão tentando defender aquela cidade. Mas não fica por aí, é a flecha, está andando. Aí depois já estão lançando o inflamável. Aí depois estão lançando, porque na China ocorre a descoberta da aplicação do pão, explodir a partir de combinações do fósforo, carvão, etc. Agora eu vou lançar com bomba. Da bomba vem o Einstein. Aplaudirei o Einstein? Essa é a pergunta. Aplaudirei o Gás, Marcelo? Aplaudirei esse rabino hábil, chamado Newton Bonda. Exaltarei essa figura que está aqui falando? Não.
A um só exaltarei. A um só pertence honra e glória. Essa é a lei, declarada por boca de Moisés. Compreenderam? Onde vamos parar? Aí está a figura do Ameleque. A primeira morte. Aí. Então, se Deus liquidar 1/3 da civilização, 7 bilhões de homens que aí estão na Terra, e o fizer, o que eu direi? Senhor, é difícil que essa figura do homem, tomando por referência que tem vínculo comigo na carne, não me agrada. Mas tu pertence à justiça. E também compreendo porque Sodoma foi destruída. Porque todas as oportunidades foram dadas a eles. E Abraão, que era teu amigo, tinha uma aliança com ele, se diz, olha, eu vim te avisar que eu vou destruir. Mas destruirias também os justos com eles? Não, se tiver justo, não, né? Os justos é a condição da possibilidade de renovo. Tem restauração, mas não tem. Que valor tem? Da pedra, o valor do carvão, o valor do um jantar com lagosta, camarões, vinho francês. E das a Portugal? Aqui eu paro. Está aí do canto? Não. Todos julgarão. E sempre ficará essa pergunta. Para todos. Não precisa figurar aqui que está. Mas uma pergunta. Falas de ti ou falas de um outro? Só vai falar de um outro. Ou falas de outros. E outros acabou. Então, multidão para falar. Que o eterno Deus nos abençoe a todos e tenha misericórdia. Nada temos a ofertar, a não ser da palavra, que é universal, está expressa, todo dia me abre um portal para que a minha memória não seja cancelada. E declara para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É um só, salva. Assim já declara o Neumann, um referencial do jornalismo, porque com essa declaração ele se torna afastado dessa multidão de declarações vazias. Este é conteúdo.